Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e neste momento estamos dando início nossa EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido amigo, meu querido irmão, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese AD Mossoró, pela Rádio FM Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM, TV AD Mossoró 8 e 38. E hoje a lição de número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. No textuário diz o seguinte: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática diz o seguinte: o ultraje, a ofensa divina, traz destruição espiritual. Como a gente sabe, o ultraje é uma ofensa muito grave, ou algo que tem uma gravidade muito elevada. Ou seja, a ofensa muito grave à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Na leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 43, versículos do 1 ao 9. Mas eu vou pedir ao professor que ele leia a partir do versículo 40. Por quê? Porque no capítulo 40. Porque o capítulo 40 vai ter a restauração do templo e os átrios e os vestíbulos. No capítulo 41 vai ter a restauração do templo e o santuário. No capítulo 42 vai ter a restauração do templo e as câmaras santas. E no verso 43, que vai tratar justamente da restauração e da glória do Senhor, diz a restauração do templo e a glória do Senhor. Por isso que é bom a gente dar uma continuidade à nossa sequência. Lembrando que já estamos na terceira parte do livro, que fala da restauração de Israel. Na lição passada vimos uma restauração nacional e também que precisa de uma restauração espiritual. E dando continuidade a todo o nosso livro, a todo o nosso estudo do profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos tratar da visão do templo que será construído no milênio, ou seja, o templo do milênio, mais formalmente falando. Será um templo que será construído no milênio, certo? Não vamos confundir com o templo da tribulação, que será construído nesses últimos dias, né? Então veremos que após a restauração completa, veja bem, após a restauração completa nacional e espiritual da nação de Israel, tanto a nacional como a espiritual, o novo templo, o templo do milênio, o quarto templo, será estabelecido para uma nova dispensação, ou seja, para uma nova administração da parte de Deus. Então saberemos que entraremos na dispensação do milênio. Mas para entendermos sobre milênio, o tempo do milênio, o que é milênio? É um período de 1000 anos em que Jesus Cristo reinará sobre a terra, certo? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso a gente encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 1 ao 5. Lembrando aos irmãos que eu gosto muito de citar versículos. Então a gente não vamos ler os textos para ganharmos tempo, mas o professor, dessas referências que vai sendo falada, anotem um caderninho aí e vocês comparem aí com aquilo que estamos falando. Então o milênio será o cumprimento dos patriarcas e profetas. Isso quem falou foi Lucas lá em Atos, capítulo 3, versículo 21, e os que aguardavam um reino, um reinado de paz. Isso está lá em Salmos também, capítulos 22, versículos 27 e 28. Isaías 11,
Isaías 60, do verso 1 ao 22, Isaías 65, que fala de um novo céu e nova terra. Esse novo céu e nova terra de Isaías não é o novo céu e nova terra final, mas é justamente tratando do milênio. Zacarias, capítulo de número 14, então o milênio ele será a sétima e a última dispensação, que será a dispensação da plenitude dos tempos. Isso também está lá em Isaías, capítulo 2, versículo 2, Efésios 1 e 10, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 e Apocalipse 11, verso 15. Então, essa palavra, ela, 1000 anos, ela encontra apenas 6 vezes na Bíblia e ela tem como título de mili, ou traduzido para o grego é chilias, mas trata justamente o termo que é usado em Apocalipse, capítulo de número 20, onde o Senhor ele reinará sobre toda a terra. Mas na nossa lição, ela tem 3 tópicos, que é tópico 1, sobre o que vem depois da restauração, tópico 2, o templo do milênio, e tópico 3, a santidade e glória. Lembrando que nossa visão ela é dispensacionalista, né? Então por isso que nós temos na dispensação do milênio, que é a dispensação, que é a administração onde Deus trará o seu governo. Então, nos capítulos 40 a 48 de Ezequiel, trata da terceira e última visão do profeta Ezequiel. A primeira visão de Ezequiel, a gente vimos nas lições anteriores que ele teve junto ao rio Quebar, está entre os capítulos 1 ao capítulo 3, e após 14 anos, ele tem a sua segunda visão, né? Quando ele foi levado em espírito para Jerusalém, onde ele viu o templo. Isso também a gente está no capítulo 8 ao capítulo 11. A gente viu lá sobre as abominações do templo, onde a glória do Senhor ela se afasta. E 20 anos depois, após a primeira visão, nós temos a terceira visão, que é justamente o templo. E lembrando que se a gente conseguir utilizar esses versículos até o capítulo 48, a gente consegue fazer uma leitura mais dinâmica desse livro. Por exemplo, o novo templo, eu consigo ler do capítulo 40 até o 43 e verso 12. Eu tenho aqui a nova forma de adoração a Deus. Aí eu já vou do 43, versículo 13, até o capítulo 46, versículo 24. E eu tenho a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Ou seja, que vai do capítulo 47, verso 1, até o capítulo 48, verso 35. Então, se eu partir esse restante dos capítulos de Ezequiel, eu vou ter uma dinâmica mais simples de entender essas visões do livro do profeta Ezequiel. Então vemos que nos capítulos 40 a 42 está falando sobre o complexo do templo, né? Com suas áreas, seus espaços e suas dimensões. Já no capítulo de número 43, certo? A glória de Deus aparece no novo templo, ou seja, lá no capítulo 4, no capítulo 8, a glória de Deus saiu e agora a glória de Deus está retornando. E Ezequiel havia visto que, além de deixar a glória do templo, ele mais viu ainda foi a glória retornar. Isso é um privilégio para a nação de Israel, que se encontra do verso 1 ao verso 12, e nossa leitura em classe só vai até o versículo de número 9. E é interessante que o templo restaurado, ele não é uma planta, certo? Ezequiel viu, não foi uma planta em dimensão, certo? Mas uma visão que enfatiza o quê? A pureza e a vitalidade espiritual do lugar ideal e adoração daqueles que irão adorar a Deus ali, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho aqui a planta do templo, e nessa planta ele não viu os utensílios do templo, é tanto que a última menção da Arca da Aliança, como a lição, ela bem frisa,
em Jeremias 3,16, que diz que a glória nunca mais fará mais alguma coisa ali. E também se encontra em Números, aliás, perdão, em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 3. Então, a Arca da Aliança, ela deixa de existir justamente na emboscada da Babilônia, no Templo de Jerusalém. Então, a Arca da Aliança, ela é perdida. Então, temos a parede do pátio externo, que vai, capítulo 40, versículo 5. Nós temos o portão do leste externo, do lado de fora, vai do capítulo 40, do versículo 6 ao 16. Pátio externo, capítulo 40, verso 17. As câmaras do pátio também vai do capítulo 40 até o verso 17. Então, tem todas as estruturas do templo mostrando aqui. Vou dar uma adiantada, por exemplo, no capítulo 40, versículo 47, e do capítulo 43 até o verso 27, nós temos ali o altar, né? Então temos também os vestíbulos do templo, vai do capítulo 40, versículos 48 e 49. Temos o Santo dos Santos, o capítulo 41, versículos 3 e 4. Então ele mostra só as dimensões, mas sem nenhum utensílio do templo. E o mais interessante é que ele mostra a planta do templo, e nessa planta ele diz que está do lado oriente. Do oriente. Então o oriente ele pende para o lado leste. E o lado leste estava justamente 3 tribos, que era de Zebulon, a tribo de Judá, que dá justamente uma da descendência de Cristo, do leão da tribo de Judá, o sol justamente que iria raiar na porta, é justamente a tribo onde Cristo ele deu sua origem, e a tribo de Isacar. Do lado sul do templo, nós temos os coatitas, né? Que é Gade, Ruben, Simeão. Atrás do templo, nós temos o ocidente, que eram os Gersonitas, que era Benjamim, Efraim e Manassés. E do norte, nós temos os Meratitas, né? Naftali, Dan e Aser. Então, cada uma dessas tribos, elas tinham uma função no templo. E vai justamente mostrar que o lado oriente, que pendia para o leste, era justamente a entrada, que mesmo na porta ficava a tribo de Judá. Meus queridos irmãos e irmãs, não saia do seu local, que logo logo estaremos de volta com o bloco. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco de número 2, que tem como título o Templo do Milênio. Lembrando que no milênio a Terra será regida não por monarquia, não por democracia e nem por autocracia, mas será regido por teocracia, ou seja, é Deus no comando de tudo. O próprio Deus, ele vai reger o mundo na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso nós podemos ver em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33, e em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. E aqui na leitura bíblica em classe da nossa lição, Ezequiel capítulo 43, versículo 7, diz assim: Este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Isto na versão AA. Então dá para entender que Deus é quem vai reger toda a nação. Então, após descrever o templo para o profeta, o Messias declarou que o templo seria seu principal edifício eterno entre Israel e todas as nações. Aqui no versículo 7, como diz, que o meu trono são as pontas dos meus pés e habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E também esse texto corrobora com o profeta Zacarias, capítulo 6, versículos 12 e 13. Então, entretanto, o tempo do milênio será diferente. Por quê? Porque nele
não haverá a Arca da Aliança, como o autor ele frisou bem aqui, que a última vez que ele é mencionado é justamente entre as passagens do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 16, que diz que nunca mais fará coisa semelhante a esta, né? E em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo número 3. E, segundo a visão do autor, os seus sacrifícios serão memoriais, né? Pois será uma nova dispensação, isto é, a nova era em que Deus trará à humanidade. Será a dispensação do milênio. Para nosso conhecimento e para não confundir as pessoas com os templos, haverá ainda 2 templos a serem construídos. Haverá um no período da grande tribulação, que será tomado pelo anticristo. Isso nós podemos ver em Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. Mateus, capítulo 24, versículos 15, que diz que quando aparecer a abominação na desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e capítulo 15, versículo 5. Então, esse templo será um templo onde será construído agora recente, ou até mesmo após a igreja partir, e terá outro templo, justamente esse que o profeta Ezequiel ele vê, é o templo do milênio, não é o templo da tribulação. E no capítulo 40 ao 43, ele vai descrever justamente o templo do milênio. Então, outras referências de vários profetas falou justamente desse templo do milênio. Quem foi? Além de ser o profeta Ezequiel, nós encontramos Isaías, capítulo 2, versículos de 1 ao 5, Isaías ainda 60, versículos 7 e 13, Jeremias, capítulo 33, verso 18, Joel, capítulo 3, versículo 18, Miqueias, capítulo 4, verso 2, Ageu, capítulo 2, do verso 7 ao 9, Zacarias, como eu citei em cima, capítulo 6, versículos do 12 ao 15, ainda Jeremias, nos capítulo 14, versículos 16 ao 20, então, e ainda mais, vai registrar ainda mais no livro de Ezequiel, nos capítulos 37, versos do 24 ao 28, que justamente ele vai registrar a promessa que Deus fez para o seu povo e que colocaria o santuário no meio deles. Diz assim, Ezequiel 37, verso 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, no milênio haverá perfeita paz, retidão, justiça entre todos os seres humanos, harmonia entre o reino animal e os seres humanos. Isso quem falou foi o profeta Isaías, em Isaías capítulo 9, versículo 7, capítulo 11, versos do 5 ao 9. Estou citando os textos para que o professor e os ouvintes possam acompanhar, porque não dá para ler todos os textos, não, nosso tempo iria, a lição ia ficar muito vasta, então não dá para ler todos os textos, mas anotem para pesquisar depois. Vai ter longevidade de pessoas, a morte vai ser uma exceção, certo? E não uma regra. A garantia terá um sucesso de trabalho, a resposta às nossas orações será imediata, segundo Isaías 65, versículos do 20 ao versículo 25. A sede do seu governo será Jerusalém, porque Isaías capítulo 2, verso 3 falou: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O Senhor se assentará no trono de Davi, como ele prometeu, e de Jerusalém vai reinar sobre toda a humanidade. Este reino trará salvação aos judeus, que é a conclusão do plano divino de Deus sobre a nação de Israel. Podemos ver Isaías, capítulo 59, verso 20, e ainda Romanos, capítulo 11, verso 26. Então, uma observação aqui para os irmãos. No tempo do milênio, sob a aliança, os futuros sacrifícios, certo? Como o autor ele menciona aqui, nada tem a ver com a salvação eterna, certo?
O autor aqui, ele vai dizer que só é possível essa fé, isso é claro, pela verdadeira fé em Deus, certo, irmãos? Então, os futuros sacrifícios de animais, Ezequiel falou aqui que era ofertas pelo pecado, isso a gente podemos ver nos textos, ofertas pela culpa e pela expiação. Então, em lugar algum, o profeta Ezequiel, ele fala que há sacrifícios de animais como memoriais, certo? Mas, certo, o autor, ele deixou claro aqui que a visão mais concreta era a literal, que muitos seguem essa linha, e principalmente a linha que nós seguimos, é o dispensacionalismo, certo? Porque nos futuros sacrifícios de animais, eles serão eficazes e expiatórios apenas no que diz respeito ao perdão cerimonial, certo? Por quê, irmão? Porque na visão de muitos é temporal para a nação de Israel, certo? Assim, tais sacrifícios serão apenas simbólicos, né? Então, assim, como Cristo, o único memorial que ele falou, fazer isto em memória de mim, foi a ceia do Senhor. Porque, simbolicamente, o único louvor que prestamos a Deus lá é o louvor. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Irmãos, mas haverá uma diferença entre pessoas no milênio. Como assim? Vai existir diferença entre o espiritual e o cerimonial. Mas como assim? Paulo, ele falou que há dois tipos de corpos. A igreja do Senhor vai estar no milênio, e no milênio a igreja vai estar com o corpo transformado. Só que a nação de Israel vai vir da grande tribulação. Então o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 40. Diz assim: porque há dois corpos. Há corpos celestes e corpos terrestres. Assim, cada um com seu próprio corpo, Deus nos revestirá de toda habitação do céu. Também podemos conferir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 2, que é esse texto aqui. Então, irmãos, qual era o desejo de Deus? Então, lá vai ter dois tipos de corpos. Corpos carnais da nação de Israel. Essas pessoas ainda vão pecarem nesse período, certo? Por isso que será lembrado alguns sacrifícios lá no milênio, porque a nação de Israel vai estar em forma corpórea. E ainda haverá uma batalha de Gog e Magog. Então, muita gente ainda vai pecar, como em Apocalipse capítulo 20, verso 8, fala que são igual número de areia da praia, certo? Então, qual era o desejo desde que Deus ele lançou o homem sobre a terra? Era que o homem cuidasse, cultivasse e guardasse a terra, para justamente poder desfrutar de todas as grandezas que Deus fez no seu governo. Mas Deus, quando falou com a nação de Israel, isso no livro do Êxodo, você pode acompanhar, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim o texto: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, olha só, então sereis a minha propriedade peculiar. Isso Deus falando para os hebreus. Entre todos os povos, para sempre, porque a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Olhe só a promessa disso. Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. El Melenason. Capítulo 5 de Apocalipse, versículos 5, capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Ainda temos mais. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Justamente o texto que fala do milênio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha só. E reinarão com ele por
1000 anos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não saia do seu local e logo, logo iniciaremos o bloco de número 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco de número 3, que tem como título Santidade e Glória. Lembrando, irmãos, que nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese AD Mossoró, pela nossa Rádio Libertadora FM 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38, TV AD Mossoró. Então, irmãos, lembrando que na santidade, a glória, que ela é maravilhosa, que é eterna. Então, essa glória, ela retorna, isso a gente vê nos capítulos 43, dos versos 1 ao 5, ela retorna. 19 anos antes que Ezequiel ele viu a glória divina, ou seja, como a gente já viu, uma saiu e outra entrou um certo período de tempo que está nos blocos anteriores. Então, essa glória, irmãos, ela foi vista e sustentada pelos querubins, que foi deixado de que o templo ele estava sendo profanado e foi pairar a porta leste, certo? Onde deixava justamente a área da cidade. A gente podemos ver no capítulo 10, versículo 19 de Ezequiel, capítulos 11, versos 22 e 23. Então, agora a glória retorna através da porta leste, da mesma porta, ou porta leste, ou porta oriente, e enche todo o templo, como do mesmo jeito encheu o tabernáculo, no Êxodo, capítulo 40, versículos 34. No primeiro templo também, 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. E depois do retorno do exílio, Javé ordenou que o templo fosse construído para que eu me alegre nele e seja glorificado. Quem falou isso foi o profeta Ageu, capítulo 1 e versículo de número 8. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus sempre exigiu e sempre vai exigir santidade do seu povo, porque Deus é santo e é um dos seus atributos mais solenes nas Escrituras. Isso podemos ver também em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 2. Então, Deus sempre exigiu e sempre vai exigir santidade no seu povo. Então, o milênio será um período ímpar da história de toda a humanidade. Deus mostrou a Ezequiel em visão que nessa dispensação o quarto templo será construído e haverá lá abundância do Espírito Santo sobre todo o povo de Israel, ou sobre toda a nação de Israel. Pois a restauração espiritual será plena. O templo do milênio será o maior templo de todos. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o profeta Joel profetizou, que Pedro usou essa passagem, esse Espírito Santo caiu apenas de forma parcial, porque a profecia do profeta Oséias é que o Espírito cairá sobre toda a carne. Toda a carne. Então, será o único templo que servirá à igreja e a Israel, será o mais resistente de todos os templos, que vai durar 1000 anos, certo? Ele nunca será destruído, mas será removido silenciosamente, né, por Deus no fim do milênio. Podemos ver isso em Apocalipse 21, capítulo 21 e verso 22. Será o mais glorioso de todos os tempos, porque a glória de Deus será definitiva, de forma que nunca mais tanto a nação de Israel como a igreja deixará de adorar a Deus, a não ser aqueles que o rejeitarem na guerra de Gog e Magog. Então, a promessa profética que Deus fez à nação de Israel irá se cumprir. Então, no milênio vai ter uma relação entre Israel, certo? Porque
ali vai se cumprir algumas alianças. Temos a aliança abrâmica, certo? As alianças que Deus fez a Abraão, que a sua semente descendia por toda a terra e vai ser cumprido no reino milenar. Isso Isaías falou no capítulo 10, versículos 21 e 22. Capítulo 19, verso 25 de Isaías. Capítulo 43, verso 1, 65, que fala do novo céu e nova terra, lá no milênio. Aliás, não é o novo céu e nova terra final, mas trata-se do milênio, certo? Também será a aliança davídica, as promessas que Deus fez a respeito de Davi, sobre o trono da casa real, certo? Que seria Maná de Davi, a aliança palestina a respeito da ocupação de toda a terra que vai ser cumprida e a nova aliança, que são as promessas que Deus, no tocante, ele fez a um coração, que é justamente o perdão dos pecados, que é a plenitude do Espírito Santo, que são cumpridas com a nação convertida no reino milenar, o reino chamado teocrático. Assim como o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 31, falou, no capítulo 32, versículos 35 ao 39, então, no milênio, será um templo maravilhoso, será um templo onde todo mundo conhecerá o senhorio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, toda a terra vai estar cheia da sua glória. Então, como já foi falado, lembrando que no milênio vai ter corpos celestes e corpos terrestres. Um é a glória dos celestes, que é a igreja, e outro é o corpo dos terrestres, que é a nação de Israel, que vai adentrar justamente para conhecer o reino teocrático de Deus, o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Fique conosco, nos acompanhe pelas mídias sociais, mais uma vez pelos nosso canal do YouTube. Vai lá, segue o nosso canal, clique lá no sininho, deixe seus comentários, que quando possível iremos responder as perguntas. Também nossa Rádio Libertadora, todos os sábados às 8 horas da manhã, irá esse programa ao ar, e também na TCM, nos canais 8 e 38. Meus queridos, muito obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém.